pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso projeto da SpaceX, o Norte é a SpaceX. Primeira questãozinha deles, ó, questão de 2020, SpaceX 2019 para 2020, questão difícil, questão trabalhosa, você tem que conhecer alguns tratados, a gente vai destrinchá-la agora, tá bom? Segue lá. Na industrialização da segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, iniciou-se a mecanização do setor têxtil, ou seja, eu estou falando que a Inglaterra começou a se industrializar, né? Na primeira Revolução Industrial, o setor de tecido têxtil, cuja produção tinha amplos mercados nas colônias inglesas. Colônias inglesas. Quais são as colônias inglesas, galera? A gente vai fazer uma aula sobre isso, ó. São as 13 colônias, não é? Beleza. Qual tratado abriu as portas das colônias portuguesas? É isso aqui que eu quero. Para a manufatura inglesa. Eu quero um tratado que envolveu Inglaterra e colônias portuguesas e Portugal. Beleza, não é? Vamos embora. Tratado de Utrecht de 1713. Pessoal, Tratado de Utrecht vai cuidar do final daquela guerra lá pelo trono, né, da sucessão espanhola. Então ele fala muito, ele só fala de Espanha e trono espanhol. Opa. Bem, o que eu quero é abrir porta das colônias portuguesas. Por fora. Tratado de Methuen, também conhecido como panos e vinhos. Por quê? Porque panos representa a Inglaterra e vinhos representa Portugal. Negociação entre panos e vinhos, né? Eu começo a fechar mais o cerco, trabalhar mais com a parceira Portugal e Inglaterra, e a coisa começa a andar mais econômica, tá? Esse tratado é muito bom para os ingleses. Portugal ele vai reclamar porque ele freia a possível mudança, a possível industrialização, isso aí não vai existir. O consumo de vinho é infinitamente inferior ao consumo de pano, de tecido, tá? Mas realmente simboliza esse tratado. Abriu as portas das colônias portuguesas para a manufatura inglesa. Abriu sim, tá? Vamos entender os outros. Tratado de Paris de 1763. Tratado de Paris, gente, foi o final da Guerra dos 7 Anos. Envolvia aí Grã-Bretanha, França, Espanha. Não vai falar de nenhuma colônia portuguesa. E ele vai falar sobre o fim da Guerra dos 7 Anos. Ele não vai falar sobre portas para as manufaturas. Então vou botar Guerra de 7 Anos aqui. Não é a minha praia, eu não quero. Já sei que é o Methuen, né? Tratado de Madrid. Tratado de Madrid é um tratado de território, né? Eu vou fazer o meu desenho aqui que todo mundo gosta, ó, o Brasil. Que Brasilzão bonito. O Brasil estava dividido lá em 370 léguas através do Tratado de Tordesilhas, de capitanias hereditárias, todo mundo lembra disso, né? Só que o Brasil, o colono, ele andou mais para dentro, mais para o interior, e a gente vai ver essa interiorização, uma fala sobre interiorização, a criação de gado, as drogas do sertão, através dos jesuítas e do povo nativo brasileiro, nativo da área, né? E esse tratado aqui, essa Tordesilha, foi substituído pelo Tratado de Madrid, beleza? Então aqui a gente vai falar sobre Tordesilhas. A substituição não tem a ver com portas das manufaturas. O Tratado de Utrecht, de novo, de 1715, ele vai de 1713 a 1714, e a gente pode até falar de 15, mas já sabemos que envolve o trono espanhol, não é o que eu quero. Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos. Pessoal, questãozinha complicada, mas a gente sabe o que são os tratados, fica bem mais fácil. Então, pessoal, mais uma questãozinha no nosso projeto SpaceX, questãozinha boa de trabalhar, período joanino, período que a gente administra muito bem, tá bom? Vamos embora? Vamos estudar, que só assim que a gente sai. Vamos para lá.
Segunda metade do século XVIII, durante a administração de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, período pombalino. Sebastião José de Carvalho e Melo, administrador, primeiro-ministro de Portugal, tá bom? Pessoal, preciso que vocês entendam isso e bote na corrente sanguínea. Falei de Marquês de Pombal, vou lembrar da expressão déspota esclarecido. Por quê? Déspota porque ele servia à coroa, servia a uma monarquia, mas ele era esclarecido porque ele tinha ideias iluministas. E como é que essas ideias iluministas se afloravam? Ele se afastava da igreja, a religião portuguesa, né? O católico, Portugal muito católico, ele tinha esse afastamento, ele pensava no financeiro, aí vai apertar, vai arrochar algumas coisas aqui na colônia, tá bom? Falei de período pombalino, Marquês de Pombal, o que eu tenho que lembrar? Déspota esclarecido. Vambora! Foram adotadas medidas que objetivaram tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia, dentre as quais se destacam, ou se destaca. Vamos lá. A elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Pessoal, essa elevação aconteceu no período joanino, tá? Qual o período joanino, professor? O período joanino foi a vinda da corte real de Dom João e a corte real para o Brasil. As invasões napoleônicas estavam para acontecer e aí Dom João vem para o Brasil. Consequência dessa vinda, muitas mudanças, abertura dos portos, correios, jardim botânico, e uma das mudanças é a elevação da colônia Brasil agora para um Reino Unido. Afinal de contas, eu, que ora venho como príncipe regente e viro rei aqui, não vou estar governando o meu reinado de uma colônia. Não, eu vou estar governando de um reino independente, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Período joanino não tem nada a ver com o período pombalino, descarta. O reconhecimento da importância do sul e do sudeste devido ao ciclo do café. Pessoal, o ciclo do café, ele chega assim no século XVIII, mas ele só vai se aflorar no segundo reinado. Eu vou falar para vocês algumas coisas do Marquês de Pombal, tá bom? Combate aos privilégios da nobreza, expulsão dos jesuítas, o fim da escravidão indígena, o estímulo da manufatura, o renascimento agrícola, são caminhos que o Marquês de Pombal percorreu, tá bom? Ciclo do café? Não tem, tá? Terceira, a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, exatamente. Marquês de Pombal transferiu a capital do estado do Brasil para o Rio de Janeiro. Legal, tá bom? Letra D. O estado do Grão-Pará e Maranhão recebeu a denominação de Maranhão. Na verdade, pessoal, o estado do Maranhão, ele cresce, ele nasce com Filipe II, né, naquela divisão, na União Ibérica. E aí ele criou o estado do Maranhão, 1621. Em 1654, esse estado do Maranhão, ele é renomeado para estado do Maranhão e Grão-Pará. Só em 1751, com o Marquês de Pombal, esse estado é renomeado para estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, a minha questão está dizendo que o estado do Grão-Pará e Maranhão recebeu a denominação de Maranhão. Não, a denominação que ele recebeu foi essa aqui, ó. Estado do Grão-Pará e Maranhão. Não rola, beleza? Última, a restauração das capitanias hereditárias. Oh, meu Deus do céu! Na verdade, o nosso Marquês de Pombal, ele acaba com as capitanias hereditárias, tá, pessoal? Deixando, infelizmente, o resíduo, o rescalço das Seis Marias, que a gente sabe que é o grande problema latifundiário até hoje, né, pessoal? É isso aí, assuntos para as próximas aulas. Pessoal, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Vamos com tudo, é só estudar!